Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui um podcast Uma Boa História. Esse é um projeto, né, que nós estamos iniciando em parceria com a página Uma Boa História e o grupo Tombos Antigo e Atualmente. O Rogério carinhosamente me fez esse convite e é claro que eu aceitei de bom grado para a gente poder iniciar, né, essa oportunidade que nós estamos tendo de conversar com pessoas assim como a dona Auxiliadora, pessoas que já têm uma história de vida, que já têm uma experiência e com certeza muito conteúdo para compartilhar conosco. Então espero que vocês gostem, espero que vocês curtam bastante e desde já, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você vá lá, se inscreva e ative o sininho para quando a gente postar algum vídeo novo, você ser o primeiro a ser notificado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Vinícius da VD Agência, né, que está nos apoiando nesse projeto, nessa ideia, está com a gente aqui, né, nesse desafio e que nós possamos aí continuar com essa parceria por muito, muito tempo. Muito obrigado, Vinícius, e espero que vocês gostem. A nossa primeira convidada, né, desse nosso projeto é a Dona Maria Auxiliadora. Dona Maria Auxiliadora, ela nasceu em 1924, tem 101 anos e muita história para contar para a gente. Né, quando a gente posta ali uma foto lá no Tombos Antigo e Atualmente, na página Uma Boa História, fotos ali antigas que as pessoas estão sempre interagindo, né? Às vezes a gente não consegue ter noção de como que eram as pessoas, os pensamentos, né, o que estava acontecendo naqueles momentos. Então a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas, né, que viveram esses momentos, né, que esses momentos fizeram parte do dia a dia delas, realmente é uma experiência muito rica. Então desfrutem desse momento, né, que será nessa entrevista aqui com a Dona Maria Auxiliadora Ramos, é isso mesmo? Não. Que bacana. Dona Maria Auxiliadora, vou chamar a senhora de Dona Auxiliadora, Não. tá bom? Tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a senhora por ter aceitado de bom grado o nosso convite, né? De estar dando o privilégio aos nossos seguidores, ao pessoal lá do Instagram, do Facebook, do YouTube, Eu sei. de estar aprendendo um pouco mais com a senhora, né? Ouvindo um pouco mais as histórias da senhora, com certeza. Isso é uma oportunidade muito rica, porque nós que somos mais jovens e ainda os mais jovens que a gente, precisam ter a oportunidade de ouvir os mais sábios, né? E assim construir um futuro melhor, um futuro diferente. Então eu quero agradecer de coração por a senhora ter aceitado esse convite de estar também, com a né? gente aqui hoje, De tá ser bom? escolhida. Que ótimo. Dona Auxiliadora, então eu gostaria de começar com a senhora contando para a gente um pouco de como que foi a infância da senhora aqui em Tombos. A senhora é tombense, a senhora é nascida em Nasci Tombos. aqui. Nascida e criada em Tombos, né? Como que no tempo da senhora, como que foi a infância da senhora aqui em Tombos? Muito boa, graças a Deus. Muitas Morava ali no brincadeiras. centro, meu pai era negociante. E sem eu, o Juqui, todos já foram embora, só tem eu. Né? Eram 4. Eram 4 irmãos. Juquita, João Batista, Consuelo e eu. E hoje só restou a senhora. Estou sozinha. Que ótimo. Mas sozinha a senhora... com os filhos, né? Isso aí. E a senhora, então, nós estamos tendo o privilégio de ainda ter a senhora com a gente aqui. Que bom. E a senhora, aqui na época da infância da senhora, a senhora disse que era na época do trem ainda, né? Ainda tinha a linha do trem, tinha aquelas brincadeiras ali, as crianças brincavam ali em volta da linha do trem. A senhora morava bem ali no centro da cidade, Eu morava ali né? no centro, hoje tem um sobrado ali.
Sim. Do João Batista Esteves, da filha dele. Ah, sim. Mas sempre morei ali e nasci ali. E ali a senhora... Então ali praticamente a infância da senhora toda Foi se toda resume aqui. quase que ali no centro da Foi no cidade. centro, O trem passando ali ainda era Tudo, de tudo. terra batida. É, Depois que foram fazer o calçamento, né? foi. Mas era outra coisa. E a senhora estudava aqui mesmo, dona Auxiliadora? Estudei aqui, Tombos? no grupo, lá. Aquele grupo lá. No grupo Hoje Emílio não tem Soares. mais, já estudei ali. E ali era já era o grupo Emílio Soares? É Emílio Soares. Ah, sim. Dona Auxiliadora, a senhora estudava no Emílio Soares. O Emílio Soares era pertinho de casa ali, tá lá, né? A gente ia a pé. Dava para ir a pé, encontrava os dava, colegas, dava. passavam na porta ali, encontrava todo mundo. E quando não queria ir para o grupo, vinha um soldado buscar a pessoa. Era assim que funcionava nessa época. Muitas vezes não. Que eu não queria ir, meu pai chamava lá no grupo, dava notícia, e então vinha buscar a gente. Não é só eu não, as pessoas do meu tempo. Interessante, porque é o que a gente sempre fala, né? A gente vê as fotos, né? Hoje nós temos um acervo muito rico de fotografias ali da época, digamos que dessa época, né? Que a senhora estudava, mas essas particularidades a gente não tem acesso, a gente não sabe. Por exemplo, do guarda ele vir buscar as crianças na escola até por um motivo de... Ô Luiz, o cachorro tem problema não? Ela não aparece não. Até por um motivo de segurança, né? Dos guardas de segurança e também para poder colocar as crianças para a escola, né? Era assim que acontecia, né? E a senhora, dona Auxiliadora, nesse tempo a gente entende que a senhora tendo nascido em 1924, muitas das invenções, né, das grandes invenções de tecnologia, elas vieram surgindo ali na infância, na adolescência da senhora, né? Algumas já existiam, né? E outras vieram acontecendo no decorrer da vida da senhora. Eu gostaria de perguntar para a senhora se a senhora se lembra qual que foi a primeira vez, assim, se na época da infância da senhora já existiu o rádio, como que era a frequência, as pessoas ouviam só o rádio, né? Era só o rádio e as pessoas se juntavam ali em determinado horário. Meu pai levava o rádio para o quarto e a gente ficava ali, assentado, escutando. As radionovelas, jornal. E aí depois veio a televisão. A senhora se lembra qual foi a primeira vez que a senhora viu uma televisão? Assistiu uma televisão? Era bem nova. Era bem jovem ainda, né? Porque eu já ouvi histórias que aqui em Tombos mesmo, né? Quando surgiram ali os primeiros aparelhos de televisão, era uma festa, assim. As pessoas se reuniam, os vizinhos, né? Se reuniam na casa de alguém que tinha um maior poder aquisitivo para poder ter um televisor em casa, e essas pessoas se reuniam ali para poder assistir a televisão. Isso para nós hoje é um universo totalmente improvável, né? Todo mundo hoje tem... são raras as pessoas que têm uma televisão só em casa. Normalmente as pessoas têm televisão no quarto, na sala. Mas só tinha uma mesmo. Então, e a gente pensar que houve um tempo em que nem todas as pessoas da rua ou do bairro tinham televisão em casa, né? Para nós é bem distante da nossa realidade, né? E as pessoas precisam entender que esse tempo aconteceu, né? Um dia isso ocorreu. E, dona Auxiliadora, a senhora me disse, né, nos bastidores que a senhora não viveu a vida toda da senhora aqui em Tombos, né? Não, eu fui para o Rio, trabalhei em Niterói, depois trabalhei no Rio, solteira. Aí lá... Depois trabalhei lá, depois voltei para Tombos e conheci meu marido na viagem. Ele indo para o Rio, ele estava em patrocínio, eu também estava indo para o Rio, passear. Aí começamos a conversar e aí firmou um namoro. No trem?
no trem. Olha só, que história Em incrível. Patrocínio, Então a senhora embarcou aqui na estação ferroviária de Tombos. aqui. E ele embarcou Em lá Patrocínio. em Patrocínio. E aí, por um Aí acaso, ele- sem nada. Começou a perguntou se podia sentar perto de mim, né? E até era, acho que era noturno, nem sei mais. E assim começou a conversar com ele, amizade, né? Depois passou a namoro. Dona Auxiliadora, e esse trem, ele, o noturno, né, que a gente ouve muito falar, ele demorava quanto tempo para chegar no Rio de Janeiro? E muito tempo, demorava muito. A senhora se lembra a hora que ele Chegava saía? de manhã, porque viajava a noite toda. A né? noite toda. A noite toda. Então teve bastante tempo para ele cortejar a senhora, né? Tem. Olha que interessante, né? Veja bem, outro fato que chama atenção, né, é que nós, até eu, como historiador, eu tenho essa sensibilidade que, para mim, o que mais me fascina na história é entender as particularidades dos eventos, dos locais, né? Porque eu gosto muito de saber, quando a gente está estudando história do Brasil, eu gosto muito de estudar sobre o comportamento das pessoas, as personalidades, né? Das pessoas, o temperamento dessas pessoas, porque eu acho que isso dá para nós ali uma noção de como que era a realidade social mesmo ali, né? O que estava acontecendo ali naquele momento, quais eram as preferências das pessoas. Os arquivos fotográficos, eles estão ali, né? Eles estão ali para poder nos lembrar de certas coisas, mas muitas desses, por exemplo, eu já até fiz um vídeo sobre a estação ferroviária, né? A linha do trem da Leopoldina. Eu já falei bastante sobre isso, mas olha só, uma história dentro da história, né? No caso da senhora, uma história de amor, né? Que começou com uma viagem que a senhora estava indo para o Rio de Janeiro, né? No caso, a senhora morava lá, a senhora estava voltando para casa, digamos assim, né? Eu namorei um rapaz de Niterói, ele era epilético. Então ele veio passar uns tempos por aqui, então começou um namoro com ele. E eu trabalhava no Rocha Soares, onde é o Banco Itaú. Sim. Trabalhava ali. Depois ele voltou para Niterói e o pai dele, os pais, né? Ficou satisfeito de ter namorado aqui em Tombos, ter arranjado, e me convidou para trabalhar lá na firma deles. Tá? Aí marcou para eu ir. Mas antes de eu ir para Niterói, ele faleceu, era epilético, foi tomar banho no mar, bateu com a cabeça e morreu na hora, afogado. Mas aí eu fui. Aí trabalhei lá na Ford, no pai dele. Fiquei lá muito tempo. Eu voltei outra vez para Tombos. Trabalhei no cinema, na bilheteria, quando tinha. E foi assim. Né? Então, a senhora nos relata aqui que a senhora foi uma mulher até à frente do tempo da senhora, né? Porque tratava-se de uma época em que as mulheres, elas não tinham o hábito de trabalhar fora, né, dona Auxiliadora? Poucos trabalhavam fora. Então, a senhora, nessa época, a senhora já corria atrás Eu trabalhava no Rocha Soares, na loja, e trabalhava na bilheteria do cinema à noite. Então, a senhora tinha 2 empregos. 2 empregos. Né? Que interessante. Até que depois me convidaram para ir para Niterói trabalhar na firma que foi do pai desse que faleceu. Nessa época que a senhora trabalhava no Rocha Soares e na bilheteria do cinema, a senhora lembra mais ou menos que ano que foi isso? Ah, não lembro, acho que não lembro, não. Meados ali dos anos 40, por aí? Por aí, né? E aí depois a senhora foi pro Rio de Janeiro, né? A senhora me disse que a senhora morou lá em Vila Isabel. Morei lá, né? Casada já, né? Já casada. Já morei lá 15 anos. Por 15 anos. 15 anos em Vila Isabel. E aí depois a senhora voltou para Tombos. Depois casei, meu marido, levamos passear, chegou aquele, adoeceu e foi piorando, eu não tinha condição de voltar mais. Ele falou, é melhor você ir ao Rio vender o apartamento. Com certeza ele achou, né, que ia dar trabalho, inventário, tudo, coitado. Já estava no final.
Aí fui lá, vendi tudo e vim embora. Não voltei mais. Arrependi muito. É. Gosto muito do Rio. E vocês tiveram quantos filhos? 3. 3 filhos. Três. 3 homens. É. Roberto, Fernando e Aloysio. E o Meu Aloysio. caçula é o Aloysio. Isso aí. E aí, naquela época, então a senhora criou. A parte da criação dos filhos da senhora foi no Rio de Janeiro No Rio. e depois É aqui. aqui em Tombos. É. E era muito diferente criar um filho O que no. ficou mais comigo no Rio foi o Aloysio. O Roberto já tinha casado, já tinha vindo para cá, né? O Fernando também. E eu fiquei lá com o Aloysio, depois voltamos, viemos para cá. E era muito diferente de hoje, porque o que se dizia, o que se diz muito, né? Até hoje é que criar filho em cidade grande, criar filho em cidade pequena é diferente. Né? Mas no Rio de Janeiro, naquela época, já era um lugar perigoso, violento, perigoso. Onde as crianças precisavam de ter Eu morava em Vila Isabel, no centro mesmo, atrás da igreja da Matriz. Né? Então já requeria certa atenção, né? É. Então a senhora já falou que a senhora teve, voltando ao assunto aqui do trabalho, né? A senhora já falou que a senhora já deixou bem claro, né, que a senhora foi uma mulher independente, que sempre correu atrás ali dos sonhos. E o que eu pergunto para a senhora é se naquela época a senhora chegou a sofrer algum preconceito por ser mulher e por estar trabalhando, por trabalhar. Não. Sempre foi muito tranquilo, tanto aqui quanto no Rio de Janeiro. Aqui foi para o Rio. Ali eu abrindo até um parágrafo para esse ponto, porque esse é o meu entendimento. O Rio de Janeiro, na época, a gente está falando aqui de 50 e alguma coisa, né? A senhora se lembra o ano que a senhora foi para o Rio de Janeiro? Ah, não lembro mais não. 50 Eu devo ter tudo anotado, mas não sei onde é que está. Né? Estou sendo muito exigente, né? Eu solteira, é lá que eu conheci meu marido. Porque eu digo assim que já eram lugares, eu até estive conversando no último encontro que eu tive com a Lesiane no podcast que eu participei dela, em que Tombos era um lugar muito à frente do tempo dele, sempre foi. Tombos foi uma cidade sempre de pessoas muito à frente do tempo. Eu acho que pelo advento até da linha férrea, da conexão que Tombos tinha com o Rio de Janeiro. Muitas pessoas do Rio de Janeiro estavam aqui em Tombos e as daqui de Tombos no Rio de Janeiro. Então Tombos foi uma cidade sempre muito à frente do tempo. Então, e o Rio de Janeiro era onde tudo acontecia, vivia, né, era um ambiente de muita modernidade. Então eu realmente eu nem fico surpreso com o fato, né, da senhora não ter sofrido mesmo preconceitos por ser uma mulher, porque a gente está falando de um tempo onde as mulheres de fato não se disponibilizavam, né, não tinham talvez essa liberdade até dentro da família mesmo, né, não deixavam sair para trabalhar, né, fora. E assim, a senhora teve essa postura e que bom, né, que a senhora viveu em lugares em que a senhora não sofreu. Eu trabalhei em Niterói também, meu primeiro trabalho foi em Niterói. Depois passei para o Rio e um amigo meu aqui de Tombos falou: "Ó, Auxiliadora, está entrando muita gente para o serviço público, por correio. Vê se você arranja uma pessoa que você conhece." Aí arranjei. Aí ele me botou no correio. Trabalhei lá muitos anos. Isso em Niterói? Em Niterói, depois Rio. Depois no Rio? Na Tijuca. Ah, tá. Aí a minha prima de Carangola trabalhava com o diretor, me tirou da Tijuca e me levou para a repartição lá na 1º de março. No centro. Lá eu aposentei. Que é lá onde hoje é o prédio dos Correios? Que é aquele... 1º de março com o Rua do Vidor. Ah, sim. Ali na esquina. Lindo aquele prédio lá, né, dona? Ali eu trabalhei até aposentar.
Então hoje a senhora é aposentada dos Correios. Dos Correios. Interessante. Depois o Correio passou a empresa e eu não fiquei na empresa. Eu fui para... Continuei federal, mas para outro, né, outro setor. Entendi. E a senhora acha que o papel da mulher na sociedade, ela mudou daquele tempo para cá? Ah, mudou muito. Muito, né? Porque naquela mesmo é até uma pergunta que mesmo que a senhora naquele tempo a senhora já exercia e cabe até salientar isso, a senhora já exercia um papel diferenciado, né, na sociedade, a senhora já trabalhava fora, mas hoje isso é muito mais frequente, né? Hoje claro, as mulheres até pela busca pelos direitos iguais, né? E isso é um marco muito importante, né, na nossa sociedade, que hoje realmente as mulheres elas têm um papel dela na sociedade, o espaço delas, né? E isso elas devem muito a pessoas como a senhora, que lá atrás deram esse passo, né, de coragem, de ousadia, né, para poder estar ali lutando para conquistar o espaço de vocês, né? Mas aí, dona Auxiliadora, como eu já vinha dizendo, né, a senhora viveu, vamos pensar assim, nós estamos falando de 101 anos, né? 101. É muito tempo. Muita coisa aconteceu na história do país durante toda a vida da senhora, na decorrência da vida da senhora. E a senhora no Rio de Janeiro estava até mais perto ainda dos eventos, né, do que nós aqui. Né, a senhora se lembra assim de coisas marcantes que aconteceram, de eventos marcantes que aconteceram ali, que hoje estão ali nos nossos livros de história, como guerras, revoluções? A senhora se lembra de ter passado algum aperto assim lá no Rio de Janeiro quanto a isso? Sem se poder sair, né? Era meio não complicado. lembro muito bem, não, mas parece que sim. Na época por exemplo, em 64, em 64 a senhora ainda estava no Rio. Acho que já estava no Rio. Era diferente, né? Muito. Né, da gente poder, algumas situações que aconteciam, manifestações, às vezes ficava um pouco mais inflamado, né? A gente já teve vezes assim da senhora não poder ir trabalhar. De ter alguma... Não podia sair, né? Não podia sair de casa. Então eu ficava lá mesmo. E uma pergunta que eu gostaria pergunto sempre quando eu tenho oportunidade, né, de ter ali, de estar com pessoas experientes como a senhora, eu gosto de fazer essa pergunta. Como que foi para a senhora, o que a senhora, o sentimento da senhora, né, de já ter vivido vários períodos da nossa história, né, tecnologicamente falando, como que a senhora entende, assim, como que chegou para a senhora assim, o surgimento dos celulares, da internet, a senhora que sentava lá com o pai da senhora em volta do radinho lá, e hoje a senhora vê aí todo mundo, cada um com o celular na mão, né? a pessoa está lá do outro lado do mundo e consegue se comunicar. A comunicação naquela época era difícil, né, dona Auxiliadora? Era diferente. Era o quê? Quando a senhora estava lá no Rio de Janeiro, que a senhora estava comunicando com os familiares da senhora aqui, era como? Eu vinha muito aqui. Mas no mais era por carta? Só na carta, então pegava o trem e vinha. E vinha, né? Passear, fim de semana, voltava outra vez, né? Então a gente entende que... Aí me lembro que eu trabalhava ali perto do Hospital Santa Luzia, né? Na Marechal Câmara. Trabalhei ali. E o meu chefe falou, dona Auxiliadora, eu dou esse fim de semana para a senhora ir visitar seus pais, a sua mãe, não tinha mais pai. Mas a senhora traz uma coisa lá para mim. Um presente, né? Eu sempre levava queijo. É queijo que eu levava. Para eu poder, ele me dá folga para eu poder vir. Negociava a folga. Eu vinha sexta-feira de noite, de trem, e voltava domingo à noite para 7 horas estar no trabalho. Dava tempo, chegava lá no centro. Trabalhei ali na Marechal Câmara. O desembarque era lá na Leopoldina.
Leopoldina. Aí dali a senhora ia para... Vivia em casa, né? Eu morava em Vila Isabel. A senhora ainda dava tempo de ir em casa Dava, tomar o meu banho, me arrumar para poder ir para a para repartição. poder voltar para a repartição que era no centro. É, no centro, né? Olha só que interessante. Era o dia a E dia. eu entrei para o serviço público, eu estava numa loja lá na Tijuca e escutei uma moça que, conversando com o chefe dela lá da loja, que estava entrando muita gente para o serviço público, para o correio. Eu escutei e falei, espera aí, eu vou procurar uma pessoa aqui para ver se arranja para mim, sozinha. Aí fui num conhecido meu, advogado, ele falou, Deodora, ele me chamava Deodora, eu soube sim que está entrando muita gente para o correio. Você tem que arranjar uma pessoa, uma apresentação. Aí eu corri atrás, entrei. Não fiz prova, nada. Na época E eu me era, aposentei. era uma espécie de indicação. Indicação, né? A pessoa já conhecia, né? E ali. Isso mesmo. Me lembro que o gerente do Banco Mineiro era amigo do diretor dos Correios. É que eu procurei na época. Ele me deu uma carta para o diretor, que era amigo dele. Uma carta Eu de entrei. recomendação. Eu entrei. Não fiz prova, não fiz nada. E me aposentei no serviço público. Então, na época, a senhora desempenhava um papel de ser uma das responsáveis por comunicar as pessoas. Né? Muita gente, o Correio, ele hoje abriu mais, né, o leque de possibilidades ali, de produtos, de serviços que eles prestam, mas naquela época, basicamente, eram cartas, né? Então, as pessoas, era carta, era telegrama. Eu fiquei na Tijuca 15 anos no Correio. Depois a minha prima trabalhava com o diretor, falou, olha, eu vou trazer aqui você para a cidade. Aí eu fui para a cidade, na tesouraria, trabalhei lá, que eu me aposentei. Naquela época o pessoal já chamava o centro do Rio de cidade. Já. Porque isso daí é uma particularidade também. Quem não... Quando você vai a primeira vez no Rio de Janeiro, que às vezes você está ali tanto na Zona Norte quanto na Zona Sul, e a pessoa fala assim, eu preciso ir lá na cidade. Às vezes a gente fica um pouco aqui, o que é isso, que cidade? Então a cidade é o centro do Rio de Janeiro. O centro do Rio. Né? Ali que é a cidade. Isso daí é um ponto, né, um ponto de curiosidade, porque às vezes a pessoa quando vai a primeira vez ou não tem essa vivência, né, não consegue... Quando eu fui ao Rio, conheci meu marido, ele não queria que eu trabalhasse fora. Fiquei noiva, casei, disse, não, você não vai, mas eu vou trabalhar, arranjei esse emprego, vou trabalhar. Aí fui assim mesmo. E o salário era bom, dona Maria Auxiliadora? Mais ou menos, né? Nada. Mas o salário, Dava. o salário que a senhora recebia era equivalente ao salário que um homem que desempenhava a mesma função que a senhora desempenhava recebia? Na tesouraria que eu trabalhei. Ganhava mais ou menos, relativo, né? Né? Os homens, então, naquela época, os homens e as mulheres tinham o mesmo... Se fosse o mesmo cargo, tinham o mesmo salário. Porque também se tratava de uma repartição pública, né? Então, tinha ali, esse plano já era mais bem elaborado, né? Dona Maria Auxiliadora, qual que foi a senhora que trabalhou nos Correios, a senhora que fez parte dessa evolução tecnológica toda que nós vivenciamos aqui no nosso Brasil, né? Qual que foi a maior invenção que a senhora viu, a maior invenção tecnológica assim, que a senhora viu acontecer? No Rio. Na vida toda. A senhora fala assim, isso daí foi algo que eu achei que era só no filme de ficção científica e hoje... nem estou lembrada, mas não. Celular? Não tinha. Mas quando a senhora viu a primeira vez um celular, a senhora viu as pessoas se comunicando... Até hoje eu não entendo muito mexer com celular. Não ligo muito, não. A senhora já vê a pessoa comunicando no celular, assim, conversando com a outra, assim? A senhora já conversa com os netos da senhora por vídeo ali? Já. A senhora imaginava isso lá, quando a senhora estava lá indo de trem para o Rio de Janeiro, isso acontecer? Nada. Achava que isso
Seria coisa de filme de ficção. Olha, né? do meu tempo, eu não tenho mais ninguém da minha idade, da minha mocidade, todo mundo já foi. Os conhecidos Só tem todos. eu, não tem mais ninguém. É um privilégio. Então aí eu já entro, eu já pego esse gatilho e já entro em uma outra pergunta. Qual que é o segredo da longevidade, de viver bem, de estar aí no auge da lucidez, com 101 anos de idade? De vez em quando a gente encontra com a senhora aí na rua, a senhora está andando, a senhora está, né, no auge, com 101 anos de idade. Qual que é o segredo da longevidade? Eu não sei se é porque eu sou assim, fui muito ativa desde nova, né? E não sei, Se alimenta bem, mais ou menos. mas come coisa... Mas sempre eu fui muito assim, atirada, assim, sabe? De procurar as coisas, de viver, de tudo. Mas a senhora come coisa boa, coisa saudável. Tem alguma restrição? Eu me lembro que eu já era noiva com meu marido do Rio. E veio um rapaz conterrâneo. A senadora, você podia desmanchar o seu noivado, porque eu vou casar com você. Eu falei, não quero. Não, já estou com o casamento marcado. Não. Conterrâneo meu já morreu também. E no dia do meu casamento, já estava chegando o pessoal dele e tudo, ele me chamou para ir lá em cima, que ele queria me ver. Aí eu fui. Esse rapaz que propôs a senhora de desmanchar o noivado. Já morreu também, a firma já acabou. Então eu fui para despedir dele. Falei, mas, né, que é chato. Não, a minha amiga, não, vamos sim, ele quer te ver, ele quer te pedir de você. Ué, então por que não falou, não quis continuar o namoro comigo? Agora, que bobagem eu ir lá em cima. Mas eu fui. Eu fui, nem falei com ninguém, mas fui com ela. Ele só queria despedir de mim. Ele falou, olha, eu arrependi muito de não ter ficado noivado com você, porque... Pois é, mas agora é tarde, agora já era. A fila andou. Né? Ai, mas que eu bacana. arranjava mais namorado para os outros do que eu namorar. É mesmo? Muito. A senhora tinha muitas amigas Protegi ali. muito namoro meu de amigas. Amigas do A mamãe falava, colégio, você, amigas do trabalho. Você sempre... arranja para suas amigas e você não tem ninguém. Mas eu ainda vou arranjar. Já era Cadê que uma arranjei fora, né? da senhora. Aqui de Tomo nunca namorei ninguém. É, né? Não. É porque a senhora gostava mais, a senhora já tinha um destino de ir para o Rio né? de Janeiro. Né? A senhora Foi sim. gostava de lá, igual que a senhora me retratou. Se a senhora pudesse, ela estaria lá até hoje. Eu sempre que sou muito alegre, assim, muito comunicativa, eu sempre fui muito procurada para trabalho aqui em Tombo, sabe? Uhum. Trabalhei na Rocha Soares, numa firma ali. Depois dali, à noite, eu ia para a bilheteria do cinema. E Tombos era uma cidade animada? Era. Tinha baile? Tinha muito baile aqui no clube. E aí, Não tem mais nada, era no cinema, lá embaixo. Então, aí a senhora trabalhava no cinema, né? A senhora trabalhava na bilheteria do cinema. Aí o pessoal ia, né? Era no de lá, ainda era no. Não foi aqui no Alvorada, não. Lá tem em frente à estação, lá tem um prédio. Entendi. Tá, aí a senhora, quando acabava a sessão, era mais ou menos o quê? Era a sessão das 10, a última? Ai, 10. Aí depois disso, o pessoal ia todo mundo embora para casa, fechava, né? O guichê, tudo, fechava tudo, eu que era responsável. Uhum. Eu vim embora. Aí quando todo mundo entrava, a senhora também entrava para poder assistir o filme? Quando todo mundo, já para fechar a porta e a bilheteria, eu ficava sentada assim lá atrás para ver o filme também. Então a senhora teve filme que a senhora já assistiu mais de uma vez, né? Já. Filme que estava em cartaz ali a semana toda, a senhora assistia ele a semana toda. Sabia as falas de cor e salteado. Trabalhei muito tempo na bilheteria do cinema. E aí, nos finais de semana tinham os bailes? Tinha. A senhora frequentava? Eu frequentava e a gente raspava a vela para jogar no chão para poder escorregar. É mesmo? Dançar.
Para poder ficar mais... Correr mais, né? Dançar melhor. Então eram bailes dançantes mesmo, as pessoas... Então, olha só, olha como que era diferente, né? Hoje as pessoas também saem para dançar, para se divertir, mas naquela época era isso que tinha para fazer mesmo, né? No final de semana as pessoas iam pro baile, era banda que tocava, não era? Tem uma orquestrazinha pequena daqui mesmo. Isso, aí eles tocavam... Era um conjunto. E era o quê? Era a noite toda? Aí chegava, tirava as cadeiras todas do lugar do cinema, encostava para poder o salão, né? Era assim. Então os bailes eram no cinema? No cinema. Ah, entendi. Não tinha clube igual que tem aqui. Depois que foi vir o clube, isso aí já bem depois, né? Ah, muito. Olha que interessante. E aí tinha um conjunto, o pessoal dançava, jogava vela no chão para poder escorregar. Raspava a vela para a noite poder dançar. Quem que era o pé de valsa aqui de Tombos aqui? Aqui já morreu todo mundo. Era o Edgar. Era o Vitruvio, já morreu todo mundo. Da minha turma, dessa turma só tem eu. Mas eles eram bons mesmo na dança. Mas era tudo com muito respeito, né, dona? Muito. As pessoas iam para o baile, vamos dançar, convidava para dançar com todo respeito, ia lá, dançava a noite toda, no final das contas tinha a hora certa de ir embora para casa também, né? Tinha também. Graças a Deus. Não foi eu viver. Viver uma vida boa. E qual que é o recado que a senhora dá, o conselho, a senhora com 101 anos de idade, o conselho que a senhora daria para a juventude de hoje? Dos jovens? Sim. Qual o conselho que a senhora dá para os jovens de hoje em dia, com toda a sabedoria, com toda a ter juízo, né? Saber viver. Porque eu sempre tive muito juízo. Né? Namorei muito aqui em Tombos, de pessoas daqui, mas não fui casar no Rio, com um rapaz do Rio. Eu viajando para o Rio, ele também estava viajando, aí começou a conversar, ele quis marcar encontro comigo, aí pronto. Aí firmou o namoro. Tem alguma coisa que a senhora fez, dona Auxiliadora, na vida da senhora, seja aqui, seja lá no Rio de Janeiro, que a senhora se arrepende de ter feito alguma coisa, faria diferente? Ou a senhora vive uma vida hoje sem arrependimentos? Ah, não arrependi de nada. Aproveitei a vida. Viveu intensamente? Aqui em Tombos, lá no Rio não, foi diferente, né? Lá já era mais difícil. Mas aqui eu brinquei muito, dancei muito. Muito mesmo. Carnaval, tudo. Fala um pouquinho de O carnaval não era na rua, não. Era numa casa de família, lá em cima de casa da rodoviária, da estação. Lá que era o carnaval. Aí era o quê? Mas não tinha clube, não tinha nada. Mas as pessoas iam fantasiadas? Ia fantasiadas. E aí tinha uma... Era uma família muito boa, muito importante aqui em Tombos, muito animados. Então, lá que era o carnaval. A senhora lembra qual família que era? Boechat. Família Boechat. Então, no carnaval, de dia era lá. À noite não tinha. Não tinha carnaval? Não tinha nada na rua. Isso foi o quê? Na adolescência da senhora? Foi. Aí, então, eram as matinês, vamos dizer assim. Sim mesmo. Aí era o momento em que as pessoas se fantasiavam. Não tinha carnaval igual tem agora em Tombos, né? Não tinha. Desfile, escola de samba. Aí depois que foi vindo, né? Depois. Tinha um caminhão que passava, o moço lá dos Boechat, que alugava um caminhão, botava a gente, todo mundo dentro do caminhão para andar aqui na rua. Era assim. Mas à noite não tinha nada. Era só de dia. Mas nos outros lugares tinha, porque Tombos é uma cidade pequena, né? Vinha muito de Carangola para cá, por Simpla, né? Era muito frequentado por lá. E aí Tombos foi crescendo, vamos dizer assim, né? E aí depois veio o clube. Né? Aí que começaram a ter ali as noites de carnaval, mas carnaval de baile de carnaval, né? Baile de carnaval. Não era... Aqui nesse clube. Esse carnaval de rua que a gente conhece hoje é coisa muito recente. Não tinha carnaval de rua. Não tinha.
Que interessante. Agora, Isso- hoje está melhor, né? Depende Na do minha ponto- época eu achava bom, né? Era animado. É isso que eu ia perguntar para a Mas tudo senhora, vai porque mudando. isso depende muito do ponto de vista, do tempo, né, que a pessoa viveu. Mas a pergunta, a senhora até já se adiantou a pergunta que eu iria fazer. Quanto que foi melhor? Hoje ele está melhor ou naquela época Naquela época, era né? melhor? Melhor. O que a senhora acha que era Porque hoje melhor que- do que hoje naquela época? Hein? O que a senhora acha que era melhor do que hoje naquela Porque época? era solteira e mais animada, as amigas, amigos, né? Hoje já foi embora todo Mas a mundo. senhora acha que naquela época a sociedade como um todo, né, ela era mais, digamos assim, porque hoje a gente entende que tem muita violência, muito preconceito, muito problema social mesmo. Eu acho que naquela época as pessoas eram mais unidas, Eu acho que era. as pessoas, Mais principalmente respeito, mas eu acho. quando a gente fala que a gente está aqui quando a gente fala de uma cidade pequena, igual Tomos, ainda né, nós temos o privilégio de Tomos ainda ser uma cidade pequena, mas a senhora acha que naquela época existia uma união maior das pessoas, não tinha essas divisões, essas questões que levam cada um para um lado, né? Parece que, apesar de que talvez já existisse uma divisão social, vamos dizer assim, mas no mais era tudo muito... Eu me lembro que a minha mãe falava, você arranja namorado para todo mundo e você não tem. Mas eu ainda vou arranjar. Minha hora vai Também que eu arranjei chegar. fora, né? Nunca namorei rapaz aqui, não. Aí a senhora fala, minha hora vai Eu chegar. sempre arranjava para as amigas. Dava os recados, né? E ajeitava o namoro. E eu não tinha. Dona Auxiliadora, o que é a felicidade para a senhora? Ah, tudo bom. Até a família, os filhos, né? Tá todo mundo junto, todo mundo unido. Todos juntos, isso mesmo. Isso daí que... O único arrependimento que eu tenho é ter vindo para cá, ter voltado para Tomos. Não devia ter vendido lá, ficaram no Rio mesmo. Então, deixa eu perguntar para a Mas- senhora, vou fugir um pouco aqui porque eu já vivenciei algo parecido. Quando a senhora saiu de Tombos, a senhora deixou aqui uma cidade, vamos dizer assim. Foi para o Rio de Janeiro. Quando a senhora voltou, a senhora teve o mesmo sentimento, porque eu também tive esse sentimento de que estava tudo diferente, de que a senhora achava que a senhora ia encontrar tudo do mesmo jeitinho que a senhora não, deixou. muita coisa mudava, né? Mudou, né? Não. E aí a gente até se sente um pouco frustrado, né? Porque fala, não, vou voltar para minha terra, para minha cidade, os meus amigos estão lá, né? Que a minha família está lá. E quando a gente retorna, eu também fiquei um tempo. Mas bom eu sempre tempo fora. gostei de cidade grande, nunca gostei do interior. Só gostava do agito mesmo, Ah, né? gostava. Da cidade Sempre grande. Gostei. Morei no Rio 60 anos, 60 anos de Rio de Janeiro. trabalhando, né? Então 60 anos. a gente chega à conclusão de que a senhora viveu muito mais no Rio de Janeiro. Vinha assim, o fim de semana, vinha, né, passear. Mas o dia a dia da Mas senhora... voltava domingo à noite, era trem de ferro, não era... Era trem, né? Eu voltava para depois de manhã estar no trabalho. A senhora gosta de música? Gosto. E aqui não queriam que eu fosse para o Rio. Queria que... Não, aqui tem emprego, vou arranjar aqui mesmo. Não vou não. E Tomos era uma cidade que tinha muito emprego mesmo? Não tinha muito, não tinha lojas, né? Era emprego Loja. de comércio, De igual eu, já comércio, nas lojas, né? Repartição pública, não. Só que se tivesse muito jeito para entrar, né? Não quero trabalhar aqui em repartição pública, não. Sempre no Rio. Houve um tempo em que as pessoas falam que houve um tempo em que Tombos era meio que uma capital assim da região, que tudo acontecia aqui em Tombos. Né? Muita gente saía das cidades da região para poder vir a Tombos, para poder fazer compras, para poder... Esse tempo existiu mesmo da nossa cidade? Não é, não, acho que não, mas eu acho que agora que a gente vai fazer compra fora, né? Mas na época as pessoas vinham para Tombos. Vinha também, vinha. Mas não era assim igual hoje, né? Que hoje é mais animado, o comércio, né?
Naquela época foi um tempo de muito maior parado. dificuldade também, né? Muito. Não era... As pessoas É, compravam mais o básico, né? Não tinha muito... Não tinha luxo, né? isso Não mesmo. tinha... As pessoas viviam mais com o básico mesmo. A gente entende assim, que socialmente falando, financeiramente, eu acho que hoje a gente vive um momento melhor, né? Mas moralmente, aí, com certeza, lá atrás foi melhor, as pessoas eram mais respeitosas, né? Então hoje ficou. Hoje qualquer coisa que a gente fala, tem um termo agora que chama cancelamento, a pessoa é cancelada. Esse é um tema moderno agora, dona Auxiliadora, que quando a pessoa fala uma coisa que a outra não gostou, aí a outra também pode não gostar, daí a pouco, pronto, a pessoa foi cancelada, ou seja, todo mundo está contra ela. E assim... Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, tanta colega que eu tinha, meus amigos, todos já foram embora. Só eu que estou aqui. A senhora tem uma missão linda, que é a de transmitir, de estar aqui ainda, porque a senhora ainda não concluiu. Às vezes aqui na rua, um vem, deixa eu te dar um abraço, auxiliador. Ai, pode, à vontade. Rapazes, eu já assim hoje, né? Mas sempre fui muito assim, alegre, muito... Dancei muito, namorei muito, então eu vivi a minha vida. Então, voltando à pergunta que eu fiz para a senhora ali, a senhora gostava, mas ainda gosta de música? Gosto. Qual tipo de música a senhora gosta de ouvir? De música? Todas elas eu gosto. A senhora gosta de todo tipo de música? Se for animada, a senhora gosta? Gosto. Música, a senhora acha que a música ela anima eu gosto. O ambiente? Dona Auxiliadora, então para a gente poder... Mas no poder... meu tempo aqui em Tom não tem mais ninguém, só tem eu. E nem as músicas que tocava naquela época hoje não acha também mais não, né? Não. Aí a senhora liga o rádio ali e deixa tocar para poder animar o ambiente. Ele é animado, isso mesmo. As músicas. A senhora dorme cedo? Durmo cedo. Dorme cedo não tem para sair, né? Não tem nada. Dorme cedo e acorda cedo? Acordo cedo. É isso aí. 5h30, 6 horas da manhã eu já estou de pé. Fazendo um cafezinho? Estou fazendo. Esse é o segredo da longevidade. Agora, gosto muito de andar e de passear. Eu não paro muito, não. Vou ir para Carangola, Itapejuna. Ia sozinha, mas agora eu não vou mais. Porque eles não querem que eu vá sozinha. Mas até quanto tempo atrás a senhora ia sozinha? Uns anos atrás aí? Não, um ano só. Pegava o quê? O real ali? O ônibus, ia para Itaperuna. Ou pegava um táxi aqui, até por 5 lá pegava o ônibus. É mesmo, quando diminuiu o horário. Agora não vou porque eu mesmo estou com medo. Ou de tropeçar, cair, e não tem ninguém comigo, né? Então eu cortei. Vou assim, porque eles me levam de carro. Aí você aí, ó, que não tá com preguiça de sair de casa, de pegar o ônibus para poder ir ali em Pociúncula, em Carangola, a dona Auxiliadora com 100 anos. Com 100 anos pegava, e isso foi ano passado, até ano passado. Depois pegava o ônibus aqui e ia para Carangola. E não gosto muito eu gosto de ir sozinho porque eu vou onde eu quero. E a senhora fica dependendo de ninguém, a senhora resolve o que a senhora tem que resolver lá. Agora que eu mesmo estou ficando assim com receio de ir sozinha. Né? Aí a senhora ia fazer comprar? Porque ele tem carro, me leva, né, de carro. Fica mais cômodo, né? E também eu tem uma ia de ônibus, muitas vezes fui de ônibus. Né? É isso daí. Às vezes encontrava com um amigo meu lá em Carangola. Mas você veio sozinho, aí daí? Sozinho deu. Né? Não? Que interessante. Mas eu gosto muito, sempre fui independente. Sempre. A gente percebe até pela história de vida da senhora que essa é uma característica muito marcante da senhora. A independência, né? O tempo eu estou todo. Vendo amigas minhas, até mais novas do que eu, nem saem mais de casa. Quando eu saio com bengala, com acompanhante, eu falei, meu Deus, graças a Deus, que eu não estou precisando disso. Eu vou sozinha. Né? Que maravilha, que essa Mas seja... Mas você vem sozinho, mas viu, e daí? Que essa seja uma inspiração para as pessoas, né? De poder... E também que, para mim, principalmente, que eu possa ter o privilégio de poder
viver assim, porque é viver, não é viver, não é longevidade, é longevidade com qualidade de vida, né? Que é isso que é o mais importante, é vida útil, como vamos dizer assim, né, Dona Auxiliadora, é de estar aqui, né, mas de poder aproveitar a vida, de ver os filhos crescerem, de ver os netos crescerem, a gente está aqui desfrutando da vida mesmo, né? Eu tenho uma neta especial e o outro é autista. Os dois meninos que moram aqui nos fundos. E ele só está ali com eles ali, curte bastante, né? Eles vêm aqui. Vem. A senhora vai lá. Vou lá, eles vêm, né? Fosse um que também tem neta lá. A senhora ainda cozinha? Não, nunca gostei de cozinha. Nunca, sempre tive empregado. A senhora gostava de trabalhar fora? De limpeza, de cuidar das coisas, tudo eu gosto. Mas de fogão nunca eu tive jeito para cozinha. No máximo um cafezinho? Só. Eu só tomo um cafezinho até hoje? Tomo, faço, eu mesmo faço. Né? Café também, eu ouvi dizer que é um segredo da longevidade. Mas eu vivi bem a minha vida, sabe? Estou preparada. E a senhora acha, Dona Auxiliadora, que ainda tem alguma coisa, essa é a última pergunta, que ainda com 101 anos de idade, tendo vivido aqui em Tombos, ter tido 2 empregos ali com 20 e poucos anos de idade, né, de ter ido para o Rio de Janeiro sozinha de trem, conseguido emprego lá, tudo sozinha. Casou lá, encontrou com o grande amor da vida dela numa viagem de trem daqui de Tombos lá para o Rio de Janeiro. Ele embarcou ali em Patrocínio, perguntou se podia sentar do lado dela, posso sentar do seu lado? E ali ele foi flertando ela nessa viagem até o Rio de Janeiro, conseguiu. A conversa dele era boa, né? Viveu lá, trabalhou nos Correios, se aposentou, voltou para Tombos, ficou viúva, teve 3, né? Antes disso teve 3 filhos. Quantos netos? Quantos netos? Quantos anos? Quantos netos? Neto, tem Poçunco, tem aqui tem a Lula, Jorge, 2, e Poçunco tem 4. 4 netos. Bisneto ainda não? Bisneto ainda não? Não, tem bisneto. Tem bisneto também já? Tem bisneto. Então a senhora tendo feito isso tudo, tendo vivido essa vida com toda essa plenitude, com toda essa atividade de vida mesmo, ainda tem alguma coisa que a senhora queira fazer? Tem alguma coisa que a senhora não fez, que a senhora ainda sonha em fazer? Viajar para fora para o exterior, nunca fui. E hoje a minha neta viaja muito, muito bem. Eu tenho uma neta no Rio. E tem algum país específico? Só que eu não fiz. Mas no Brasil eu passei muito, mas não para o exterior nunca fui. E tem um país específico assim que a senhora gostaria de visitar? Estados Unidos. Estados Unidos, Nova York, Estátua da Liberdade. Arte. E a senhora prova para a gente o tempo todo, com toda a história de vida da senhora, que isso não tem nada impossível, né? Eu sempre fui muito independente, sabe? De trabalhar fora, de arranjar emprego, procurar melhorar a minha vida. Sempre fui. Sabia de algum lugar que está precisando, eu ia procurar. Né? Até que eu entrei para o serviço público federal. Então, se a senhora for para os Estados Unidos... E não fiz nada, prova nenhuma, nada. Entrei assim. E se manteve lá, porque isso que é o mais importante, né? Só na Tijuca eu trabalhei 15 anos no Correio. Tinha 3 guichês. O meu é o maior, a filha era minha. Meu Deus, para cá tem mais 2, ninguém vem, é só aqui na minha filha. O pessoal gostava do atendimento da senhora? Eu acho que gostava. Tenho certeza que gostava. Gostava. Porque eu sempre fui muito assim, comunicativa, né? Alegre. Então, a gente percebe. Ela é mais nova também, né? Mas é isso daí. E a gente, como eu já vinha dizendo, se a senhora for para os Estados Unidos, se tiver um lugarzinho lá na mala da senhora, a senhora me leva. Tá bom? Tá. Eu vou ir junto com a senhora para poder fazer lá, tirar as fotos da senhora lá na Estátua da Liberdade, né? Lá há pouco tempo aqui em Tombos, eu indo para perto do Banco Itaú, passou um senhor com um terreno, né?
Ah, Dona Auxiliadora, deixa eu te dar um abraço. E pode, quanto você quiser, pode dar. Aí me deu um abraço. Dona Auxiliadora, mais uma vez eu gostaria de agradecer a senhora, Ah, tá, olha, tá? quando você quiser. Por a senhora ter nos recebido, né? Que fique claro, nós estamos aqui na casa da Dona Auxiliadora, ela nos recebeu, né, com todo carinho, se disponibilizou, abriu as portas da casa dela para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né? Essa casa aqui era de uma família muito rica, família Quintão aqui de Tombos. Pois ele era do banco do coletoria estadual e perdeu essa casa. Erro, né? Perdeu a casa e quem morava aqui falou com a minha mãe, a dona Tunica, a senhora quer trocar essa casa por aquela? Eu acho que foi um erro que a mamãe fez. Eu morava ali no centro. E é aquela casa que a senhora mostrou a foto pra gente, que é ali perto. Aí foi uma troca. E viemos para cá, eles foram para lá, lá ele vendeu, já fez outro prédio. Já morreu todo mundo. Foi assim. Mas a casa da senhora é uma casa muito bonita, muito aconchegante. Essa casa é muito boa, grande, né? Muito grande, e é um prazer para a gente. Era de gente rica mesmo. Para a gente estar aqui é sempre um prazer, né? As muito ordens, grande. quando quiser. E eu quero mesmo, primeiro, parabenizar a senhora, né? Porque a senhora, né, por toda essa trajetória de vida, por essa história linda que a senhora tem, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de ver e de ouvir, né, essa história maravilhosa que a senhora tem para poder compartilhar Eu com a acho gente. que fica assim, meu Deus, todo mundo já foi embora, ainda estou aqui. É porque a senhora precisa contar essa história para ainda mais pessoas, para que Não sirva... tem mais ninguém. Só tem gente nova. Para isso servir de inspiração para as pessoas terem uma vida tão bonita quanto a senhora está tendo, né? Não é que a senhora teve, que a senhora está tendo, que a senhora ainda tenha muitos e muitos anos de vida, tá? Que a senhora possa estar com a gente aqui com toda essa saúde. Eu agora, poucos dias atrás, eu perdi uma amiga minha em Porciúncula. Ele é de Porciúncula. Sim. A mulher do Zé Nagipe. A dona Terezinha. Tive com ela, conversando comigo, e ela me elogiando, coitada, quando agora a moça vai embora. Né? É o destino de todos nós. É a Terezinha. Né? De repente, não? É isso aí. Mas, como eu disse, esse é o nosso destino, então o que a gente precisa, o nosso dever aqui na Terra é que no intervalo entre o nascer e o morrer, que é o que a gente chama de vida, a gente possa aproveitar da melhor forma possível, possamos ser pessoas boas, pessoas que façam diferença na vida das outras pessoas, pessoas que saibam o verdadeiro sentido do amor, do afeto, do carinho, para que a gente possa deixar aqui na Terra uma marca positiva, que as pessoas lembrem da gente. Você sabe como é que eu entrei para o serviço público federal? Um amigo meu, advogado no Rio, falou: Dodora, vem aqui no meu escritório que eu vou te dar uma apresentação para você procurar um fulano. Aí eu fui, me deu a carta. Levei para o Banco Mineiro. Ele era uma carta de recomendação. Gerente. Ele, gerente, já me deu a outra apresentação para o diretor dos Correios, aí eu entrei. Olha que beleza. A senhora não, como é que ele falou, só tem para vendedora de selo. A senhora quer? Eu falei, quero. E ali a senhora foi conquistando o espaço da Fiquei senhora. 15 anos vendendo no guichê, no Correio da Tijuca. Aí a minha prima trabalhava com o diretor, né? Falou: Auxiliadora, eu vou trazer você aqui para a cidade. Aí me tirou da agência, eu fui para a cidade lá e aposentei. É isso daí. Né? Mas sempre fui muito atirona, sempre procurei melhorar. Sempre a senhora estava... Sempre. É comigo mesmo, é eu que Aí resolvo. meu marido nunca gostou que eu trabalhasse fora. Eu falei: mas eu vou trabalhar. Vai ser um problema, mas eu vou. Até que foi indo. Aí ele foi se acostumando com isso. Compramos um apartamento ali em Vila Isabel, morei ali 60 anos no Rio, no mesmo lugar. Né? E assim foi, até que depois voltei, né?
E arrependi muito, tá? Mas a senhora está aqui De ter até voltado. hoje brindando com a presença da senhora aqui na nossa cidade, né? É. Todo mundo. A única que tem mais de 100 anos sou eu aqui em Tombos. Pois é, ué. Sei que é É por isso que isso. nós estamos aqui, ué. Nós falamos, No- precisamos no- ir lá no- de ter esse privilégio Meus amigos já foram todos embora, tem os filhos. Né? de conversar com a Meu dona Deus auxiliadora, do porque a gente céu. precisa entender É, como que ela, por quê? qual que é o segredo dessa longevidade toda. Dona 101 auxiliadora, anos. mas é isso, olha, muito obrigado mais uma vez, Quando tá? quiser, Conta tua sempre voz. com a gente. Nós espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Beleza. Curtam, compartilhem, É. né? Se inscrevam em nosso canal. Esse é o podcast Uma Boa História, em parceria ali com a página no Facebook, com o grupo Tombos Antiga e Atualmente. Né? Então estejam com a gente aqui, espero que vocês irão com certeza gostar bastante desse conteúdo, porque a dona auxiliadora, ela contou pra gente aqui uma história que é uma inspiração de vida. É. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!